Abençoe os mais velhos, abençoe os mais novos. Vou falar um pouquinho a respeito do jogo de Meridilogum, o jogo de 16 búzios. Em vídeo passado eu falei um pouquinho sobre a questão de orixá de cabeça e um assunto sempre leva ao outro. Porque eu vim falar a respeito um pouquinho sobre do jogo de Meridilogum. Acabei de fazer um jogo para uma pessoa, um consulente, vou ter um jogo online. E essa pessoa veio questionar de uma forma positiva, eu gostei e ela até elogiou o meu jogo. Se você estiver assistindo, obrigado. Ela fala o seguinte: meu pai, a cada 4 meses eu costumo fazer um jogo de búzios. E todas as vezes que é feito esse jogo para mim, sempre me dão um orixá diferente, diz que eu sou filho daquele orixá. Então por que isso? E realmente eu sou filho de qual orixá? Eu simplesmente olhei para ela e falei: você não é filho de nenhum orixá. Você apenas pode ser simpatizante pelaquele orixá. Por que isso? O seu orixá primordial, o seu orixá que vai equilibrar a sua vida, o seu orixá que vai determinar tudo na sua vida, se vai ser boa, se vai ser ruim, é esse orixá aqui, ó. O seu ori primordial, ele é o seu orixá primordial. Então, por que quando se abre um jogo, aí já falam logo: você é filho de tal orixá? São odus. Cada odus tem os seus itãs, são os contos dos orixás. E odu é transitório. Eu posso fazer um jogo hoje, daqui a 2 semanas eu vou fazer outro jogo e já vai dar outro odu. Porque por momentos que eu estou passando da minha vida, eu posso estar passando por algum momento que eu preciso do axé daquele orixá. E como é que eu vou ter o axé daquele orixá? Um ebó, um bori, ou um ebó, que é um ebó vitalício, que todos devem ter. E o apelê. O que é o apelê? O bom caráter. No jogo de búzios existe esse ebó. Existe ebó que eu canso de jogar e olhar para o consulente e dizer: olha, o que você precisa para ajustar mais a sua vida é uma mudança de caráter, uma mudança de postura na sua vida. Então, se vocês vão fazer um jogo com alguém e essa pessoa chega para você e diz: você é filho de tal orixá, eu não estou desmerecendo aqui a diáspora, não, porque existe uma história de sofrimento, existe uma história muito grande aí por trás. Essa adaptação do jogo de Meridilogum aqui no Brasil foi adaptada por um escravo. Ele foi um babalaô. Existem os descendentes dele em Salvador, que é um terreiro antiguíssimo em Salvador, que é chamado a Casa Branca. Então existe descendentes desse escravo, que ele é chamado de Bamboche Biticô. Então ele adaptou o jogo de Meridilogum para o Brasil. Por exemplo, existe um orixá que eu garanto que vocês estão assistindo, a maioria pode ter alguém que tem esse conhecimento, chamado Oquê. Quem é esse orixá? Oquê é o orixá que rege as fazendas, que rege os grandes plantios. Os escravos iriam cultuar esse orixá? Não, porque ia aumentar a produtividade dos senhores e eles iam trabalhar mais. Então, outro orixá que perdeu o culto no Brasil, Olocum, Adjexalunga, Olossá, e aí dentre outros orixás. Quando você faz um jogo de Meridilogum e o pai de santo diz: você é de tal orixá, não é bem assim que funciona. Existem jogos específicos que o jogo vai determinar qual é o orixá mais indicado para você ter muita prosperidade. Porque no culto tradicional iorubá, o ensino orixá em bilé do Ixexelagba, você pode chegar para um sacerdote e falar: eu sou devoto de Ogum,
eu quero me iniciar em Ogum. Ele fala, vamos lá, mas vamos fazer um jogo para ver se Ogum é um orixá mesmo adequado para o seu caminho, para a sua prosperidade. E assim é feito. Porque se existisse o tal orixá de cabeça, eu conheço alguns babalaôs que são iniciados em 12, 15, 20 orixás. E aí, ele vai ser filho desses orixás? Não, porque essa cultura que foi enraizada aqui dentro. Aí a pessoa diz, não, eu sou de Ogum porque eu sou briguento, eu não levo desaforo para casa e eu vou para a guerra. Isso não tem nada a ver com orixá, isso tem a ver com a sua personalidade. Aí quem é você na fila do pão para estar se comparando com a divindade? É complicado isso aí. Então a pessoa diz, mas eu fui em tal terreiro e o pai falou que eu sou de tal orixá e eu fui pesquisar na internet que bate tudo certinho como eu sou. O problema é que as pessoas hoje querem ouvir o que agrade para inflar o seu ego. Eu só estou passando aqui informação verdadeira. Se vocês querem ter um conhecimento aprofundado sobre orixá, vão procurar nos cultos do culto tradicional iorubá, porque lá é a raiz aonde nasceu, de onde foi fundido os orixás. Existe sim o secretismo religioso, isso em todos os cultos existe o secretismo religioso, só que no candomblé é muito mais forte, porque o candomblé está dividido em várias nações. Tem a nação Angola, tem a nação Jeje e tem a nação Queto. Então misturou tudo isso. Eu vou até gravar um próximo vídeo falando sobre o culto de Obaluayê, porque no Brasil, nos candomblés, Obaluayê veste palha, Obaluayê não veste palha. O nome daquela roupa de Obaluayê é Azê. A letra Z no dicionário iorubá não existe, então existe algumas misturas de cultura aí dentro. Dentro do candomblé existe o secretismo, é um caldeirão de cultura. Existe a cultura europeia, existe a cultura católica, enfim, são muita coisa. Mas se você quer se aprofundar, você quer entender melhor sobre o orixá, eu indico a vocês procurarem se aprofundar sobre o culto tradicional iorubá, ensino orixá em Bilê, porque sim, é a raiz da onde saiu os orixás. Quando chegou no Brasil, houve mudanças, porque foi uma mistura de etnias, então cada um absorveu a cultura do outro. Então, voltando para o nosso assunto de Búzios, não se iludam. No momento, quem for vir fazer um jogo comigo, eu já falo logo, eu não vou iludir, falar que você é filho de tal orixá. Eu vou falar o que está acontecendo na sua vida. Eu vou falar alguns bloqueios que está acontecendo na sua vida. Se você está sendo bloqueada, se você está tendo problemas no trabalho, problemas no seu emocional, problemas conjugal, o jogo vai dizer, mas o jogo não vai dizer que você é filho de tal orixá, porque isso é só para agradar o ego de cada um. Dentro na Nigéria, na África, africano nenhum diz que é filho de tal orixá, ele vai dizer que eu sou iniciado para tal orixá. Essa cultura ficou aqui dentro do Brasil. Então vai ficar o número aí para quem tiver interesse de fazer o jogo comigo, para poder ter o entendimento, para ver quais são os ajoguns que estão atrapalhando a sua vida, porque ajoguns eles trabalham contra os orixás, são energias opostas. Os orixás, o que são os ajoguns? A morte, a doença, a fome, os maus pensamentos, eleninim, enfim, tudo que for contrário da positividade são os ajoguns. Uma outra dica também, se vocês vão fazer um jogo de Imeri de Logum, um jogo de Odu de 16 búzios, o pai de santo começar a falar
que você tem Pombogira X, Pombogira Y, eixo X, eixo ABC, ele não está sabendo falar nada ali. Porque o jogo de Meridilogum jamais vai falar sobre as entidades ligadas à Quimbanda, ao Banda e à Macumba Carioca. Tá aí a dica, dê um joinha aí para quem gostou, compartilhem e aí nos comentários falem um outro assunto que vocês têm interesse para eu poder abordar aqui para vocês. Axé.